Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? A gente está de volta mais um dia para mais uma revisão da nossa da nossa verificação de amanhã, que é Geografia, tá bom? Então hoje nós vamos fazer essa revisão e boa verificação de Matemática, tá bom? Olha só, nós vamos começar a nossa revisão de Geografia falando a respeito das atividades da população no município. Então, de início, nós sabemos que os trabalhos das pessoas no município, ela pode ocorrer tanto na cidade quanto no campo, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, olha só, nas áreas urbanas, podem trabalhar nas indústrias, comércios, bancos. Então, aqui citou apenas alguns exemplos, né? Tem vários, diversos serviços ainda. Além deles poderem também trabalhar nos serviços públicos, como exemplo, no transporte, nas escolas, nos hospitais públicos, né? Então, esses também são tipos de serviços públicos aí que as pessoas podem trabalhar na área urbana. Já na área rural, eles trabalham mais relacionados ao cultivo de plantações, criações de animais, coleta de frutos, pescas, mineração, essas coisas na área rural, os tipos de trabalho, tá bom? E a diversão, tanto no município, na área urbana, quanto na área rural, também tem um pouco de diferença. Por quê? Nas cidades nós vamos passear aonde? Nos parques, nos zoológicos, no cinema, no teatro, no shopping. Então tem várias coisas pra gente passear para se divertir na cidade. No campo nós temos o quê? A pesca, passeios ecológicos, esportes de aventura, né? Então, essas coisas todas nós podemos fazer o quê? Na área do campo, né? No campo. Então, nessa unidade, nesse tema, nós já falamos, então, sobre os tipos de serviço que nós podemos ter, tanto na área urbana quanto na área rural, e os tipos de diversões também, tá bom? Então, fica ligadinho aí. Agora, nós vamos falar a respeito dos serviços públicos em si. Então, o que nós temos? Os serviços públicos, eles são essenciais e necessários para assegurar as condições de vida da população, né, das pessoas. Então, por isso que esses serviços públicos são necessários. E olha só, nós podemos destacar alguns desses serviços públicos, como, por exemplo, abastecimento de água tratada. Então, se a gente não tivesse acesso a abastecimento de água tratada, como que nós vamos banhar, como que nós vamos lavar as nossas vasilhas, lavar roupa, beber água, né? Então, por isso que eles têm que fornecer esse tipo de serviço público. E também tem a coleta de esgoto e a de lixo. Então, toda casa tem uma parte onde vai todos os resíduos do banheiro, coisas da pia, de lixo, que vai para a fossa para fazer essa coleta de esgoto, tá bom? E lembre-se sempre que mais lá na frente nós vamos ver a respeito desse tratamento do esgoto. E além dessa coleta do esgoto, também tem a coleta de lixo, porque todos os dias, diariamente, nós produzimos lixo na nossa casa. Seja quando a gente vai fazer almoço, seja o lixo do banheiro, seja o lixo que junta na cozinha. Então, precisa ser recolhido esse lixo, porque senão vai ficar, ó, bem fedido lá na nossa casa ou próximo da nossa casa. Por isso que tem que ter a coleta de lixo e aí faz parte desse serviço público. Iluminação pública. Se não tivesse essa iluminação pública, como que esses postes iam iluminar a nossa cidade, né? Então, esses postes que tem essas lâmpadas para iluminar as ruas da nossa cidade, também e faz parte desse serviço público que a prefeitura tem que proporcionar para essa população ter acesso a esse serviço público de iluminação, né? Porque à noite não fica muito escuro se não tiver essa iluminação. E como que a iluminação também vai chegar na nossa casa? Transporte público. Como que você vai se locomover caso você não tenha carro? Então, a prefeitura também tem que fornecer esse transporte para vocês fazerem o trajeto de um lugar para outro, para nós fazermos, né? Educação, que aí ele tem que colocar a escola do município, tem que colocar a escola estadual, então tudo isso também faz parte deles. Segurança, que é as polícias, lazer e cultura, é a nossa parte de diversão, que também eles têm que proporcionar isso para nós, tá bom? Lembrando que todos esses serviços também são feitos por quê? Porque existe a arrecadação de impostos.
Então, todo ano a gente paga um certo tipo de taxa, por exemplo, de moradia, né? E outros tipos de taxa que eles vão reverter em serviços públicos. Nesses aqui, em todos esses exemplos aqui que foram citados, eles vão investir esse dinheiro dos impostos para que isso também seja devolvido para nós, né? E com tudo isso que eles nos fornecem, nós também temos que ter um cuidado com tudo que eles nos fornecem. Questão de transporte público nós devemos cuidar. Quando for em hospitais também devemos cuidar. Não é tratar as coisas de qualquer jeito, sair quebrando tudo. Então, se eles fornecem isso, a nossa parte é cuidar e zelar daquilo que eles nos proporcionam, tá bom? Nós vamos entrar agora sobre a água do município. E o primeiro tema, nós vamos falar a respeito dos rios. Então, nós temos que os rios são os cursos naturais da água, né? Que correm dos terrenos mais altos para os terrenos mais baixos. E também nós temos que os olhos d'água são aquelas afluentes, onde vai nascer mesmo aquele rio, a partir desses olhos d'água. E aí, nós temos um título abaixo que fala assim, ó, o rio, da nascente à foz. E aí tem vários termos aí utilizados com imagens aí no seu livro, que você pode dar uma olhadinha, tá lá na página 58. E aí vai falar sobre alguns termos desses rios. Então, por exemplo, o que é a queda d'água? A queda d'água é o quê? O desnível do leito do rio, que é aquele exemplo como se fosse a própria cachoeira. Aquilo lá é a queda d'água, porque está acontecendo um desnível. Ela estava em uma altura X e vai para uma outra altura. Então, essa queda d'água, que é a cachoeira, nós chamamos, esse desnível do rio, nós chamamos de queda d'água. Então, queda d'água, desnível do rio. Também tem a nascente. A nascente é o quê? Aonde esse rio nasce. Então, a partir dessa nascente que vai surgir esse rio, lembra do olhos d'água? Então, é lá naquela nascente. A água nasceu de lá, vai começar e iniciar esse rio, tá bom? Então, a nascente é onde o rio nasce. O meandro são as curvas que são feitas durante esse percurso da água do rio, né? Então, toda curva que esse rio faz é chamado de meandro, tá bom? Afluente. A afluente é um rio que deságua em outro rio, como se fosse o encontro de dois rios. Então, um rio tá vindo aqui, que encontra no outro, se chama afluente, tá bom? Quando um rio deságua em um outro rio, então chamado de afluente. O leito é o canal por onde as águas de um rio correm. Então, as águas estão correndo lá, é o leito, tá bom? E a foz vai ser onde o rio despeja suas águas. Então, o rio tem todo o percurso e no nosso desenho esse rio vai desaguar lá no mar, tá bom? Então, nós vimos da nascente à foz, como que funciona, quais são os termos utilizados e qual a função deles, tá bom? Então, presta bastante atenção nesses termos e fica ligadinho também em cada função deles, tá bom? O tema agora que nós vamos falar é sobre o aproveitamento dos rios. De que maneira que nós podemos aproveitar esses rios? Então, nós vemos que a água ela é utilizada para diversas coisas, para várias atividades, e não somente para a gente beber para poder hidratar o nosso corpo, né? Então, ela é utilizada para diversos tipos de atividades. E aí, pela fonte de água dos rios ser doce, o que acontece? Ela vai abastecer a população. Então, pelo fato dessa água ser doce, abastece a população. E com essa água, nós também podemos fazer o quê? Nós podemos irrigar as plantas e também matar a sede dos animais, através dessa água do rio, tá bom? E aí, os rios que são mais planos, que são mais retos, eles são navegáveis, ou seja, tem estados aqui que tem esses rios que são mais planos, que são bem mais retinhos, com as águas mais tranquilas, que dá para ser navegável. Então, existem meios de transporte, barcos, balsa, que vai fazer o transporte das pessoas também, por exemplo, de um lado do rio a outro. Então, essas águas mais planas, mais navegáveis, é utilizado para isso, para o transporte das pessoas de um lado do rio a outro. Já as águas que possuem queda d'água, o que nós falamos a respeito da queda d'água no tema passado? Que é o desnível do rio.
como se fosse a cachoeira. Então, essa força dessa água, ela é utilizada para quê? Para construir, para instalar usinas hidrelétricas. Por quê? Porque com a força da água vai fazer a geração da energia. Então, os rios que são mais planos servem para ser navegáveis, para transportar as pessoas de um lado para outro. E já os rios que possuem queda d'água, é utilizado para instalar usinas hidrelétricas para aproveitar a força dessa água para poder gerar energia. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar a respeito da água que consumimos. Então, por todo esse processo que nós passamos, já entendemos várias coisas, como o rio nasce, né? Até onde ele pode chegar. E aí agora nós vamos saber sobre a água que consumimos. Então, de onde vem a água que chega às casas? Então, olha só, ela é retirada dos rios. Por quê? Para abastecer a população. Porém, nessa água que vem do rio, ela precisa ser o quê? Ser tratada para que nós possamos consumir. Então, ela passa por todo um processo. E esse processo é passado na estação de tratamento. Por quê? Nesse processo de tratamento da água, o que vai acontecer? Eles vão retirar as impurezas que vêm desses rios e aí ela vai passar por alguma aplicação de produtos químicos. E através desses produtos químicos, eles vão fazer o quê? Várias filtragens dessa água até ela ficar boa para o nosso consumo. Então, a água, ela vem dos rios, ela é tratada, tira a impureza, coloca produto químico, fazem várias filtragens até ficar própria para o nosso consumo, tá bom? Então, a água que nós consumimos vem dos rios, passa por todo esse processo até estar pronto e apto para o nosso consumo, tá? E para onde que vai a água que sai das casas? Então, olha só, a água suja que é produzida pelas casas, pelos comércios, pelas escolas, por vários tipos de estabelecimentos que produzem esses tipos que possuem banheiros, pias de lavagem. Então, para onde é que vai tudo isso? Então, olha só, ela vai voltar para os rios em forma de esgoto. Como assim, tia Daiane, a água vai voltar suja para o rio? Não, olha só. Antes de chegar ao rio, esse esgoto também precisa ser tratado. Por quê? Porque senão vai sujar e contaminar os rios. E aí, se contaminar esses rios, os animais e as plantações que vivem em volta desse rio pode fazer o quê? Morrer, né? Então, por isso que a água também do esgoto tem que ser tratado antes de voltar para esse rio. Então, também tem a estação de tratamento do esgoto. Assim como tem a da água, que tem que passar por todo esse processo até ficar pronto para o nosso consumo, o do esgoto também tem que passar por todo um processo antes de chegar ao rio, para que esse rio não seja contaminado, tá bom? Olha só, para a gente finalizar a nossa revisão hoje, nós vamos falar sobre é preciso cuidar dos rios. Por quê? Os rios, eles não nos vai fornecer a água que nós precisamos para beber, para lavar água, para irrigar as plantas, para diversas coisas. Então, se esse rio vem para chegar até a nossa casa, nós também precisamos cuidar deles, não é verdade? Então, olha só, quando alguém joga o lixo no rio, a água ela fica o quê? Poluída e contaminada. E aí, o que vai fazer? Ela vai trazer malefícios, ou seja, vai fazer mal tanto para os animais quanto para a plantação. E aí, como que esses animais vão viver? Lembra que a tia Daiane falou no vídeo passado? No tema passado? E aí, isso também vai ocorrer quando essas águas do esgoto é jogada lá no rio sem o quê? Tratamento. Então, nós não podemos jogar lixo nos rios. Nós não podemos deixar que joguem esgotos nos rios sem tratamento. Por quê? Vai poluir a água. E se poluir a água, como que ela vai chegar boa para nós? Aí não tem como, né? Porque ela já passa por um processo com a água normal do rio. Já passa por um processo para nós podermos consumir. Imagine com todo o lixo. Então, nós temos que tomar cuidado quanto a isso, né? E olha só, cuidados para não poluir os rios. Então, de que maneira que nós não vamos conseguir poluir os rios? Se nós não jogarmos lixo. Se nós não jogarmos lixo, a água vai ficar boa. E da mesma maneira, tratar o esgoto antes de chegar
a esse rio. Então, se não jogarmos lixo e tratar esse esgoto até chegar lá nos rios, vai ficar tudo bem com os rios e os rios vão ficar saudáveis, né? E assim nós vamos fazer o quê? Preservar a qualidade da água que chega na nossa casa. Então, quanto mais impura essa água tiver, mais processos ela vai passar, né? Então, por isso nós devemos cuidar para que essa água fique boa, o quê? Para preservar a própria água e não maltratar nem os animais e nem as plantas que ficam próximos a esses rios, né? Porque pensa, se um animal for lá beber essa água e essa água está contaminada, o animal pode até morrer, não é verdade? E, além disso, esses lixos também que são gerados dia a dia, se não são colocados devidamente nos locais corretos, nos cestos de lixo, esse lixo vai fazer o quê? A chuva vem e aí, se não for colocado da maneira correta, esses lixos vão entrar no processo de tratamento de esgoto naquele bueiro lá, e aí o que vai acontecer? Vai causar enchente. Por quê? Os bueiros vão ser entupidos, essa água vai subir, até causar enchente. Então, esses lixos também que são gerados, nós temos que cuidar deles e colocar eles nos locais certos. Por quê? Os serviços públicos vai nos fornecer o quê? A coleta de lixo. Então, nós temos que cuidar, colocar no nosso cestinho de lixo no lugar certinho. Quando a gente estiver na rua, jogar lixo no lixo, né? Não jogar no chão, porque senão vai chover, vai superlotar, digamos assim, os bueiros que ajudam essa água aí pelo esgoto. E aí, se tiver muito lixo lá, esse vai sobrecarregar, vai encher e vai causar enchente. Então, além dessa enchente, a água vai estar poluída. E se essa água entrar na nossa casa com essa enchente, vai estragar todos os nossos móveis e ainda podem trazer doenças para nós. Então, por isso que é super necessário nós fazermos a nossa parte também, né? O rio, ele vai nos fornecer a água que nós precisamos depois de todo o processo. Mas também nós temos que cuidar deles, porque se isso não acontecer, os rios vai sobrelotar, vai ficar tudo contaminado e de que maneira que nós vamos utilizar esse processo dos rios para consumir a nossa água, tá bom? Então, os serviços públicos, eles vão ser fornecidos para nós, mas também nós temos que ter o cuidado. E o cuidado principalmente também de não gerar lixo nessas ruas para acabar gerando enchentes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão de hoje. Passa o olho lá também de novo nessas atividades, fica sempre ligadinho. Assista o vídeo, mas também acompanhe o livro de vocês, para ficar mais fácil para a compreensão de vocês, tá bom? Beijo para vocês e boa verificação!